Santo dentro de nós, para vivermos uma vida vitoriosa. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a usarmos as ferramentas que estão contidas na Tua Palavra, nas Sagradas Escrituras, para vencermos o nosso inimigo, vencermos a nossa carne, vencermos as nossas vontades e vencermos o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode assentar? Quero falar nessa noite sobre perseverança. 4 áreas da nossa vida em que precisamos de perseverança. 4 áreas da nossa vida que a gente precisa perseverar. Talvez muitas outras áreas, mas eu quero falar de 4 principais que a gente precisa ter perseverança na vida. Aqui o apóstolo Tiago, ele traz uma clareza tão importante, tão preciosa aqui, Ele fala aos irmãos. Tiago estava falando para a igreja. Tiago estava falando para os cristãos, para aqueles que criam e acreditavam em Deus. Meus irmãos, ele não estava falando de uma forma aleatória, está falando especificamente para pessoas que já tinham fé. Tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Em outras traduções bíblicas, vai dizer por várias provações. Tiago, então, ele inicia a carta dele dizendo, irmãos, se alegrem quando vocês estiverem passando por prova, por provação. É meio contraditório, Como é que eu vou me alegrar? Eu estou passando por luta. Estou enfrentando uma luta financeira, estou enfrentando uma luta na família, estou enfrentando uma luta de saúde, estou enfrentando uma luta no trabalho, estou enfrentando uma luta espiritual. Obrigado, meu filho. Estou enfrentando uma luta, enfim, de tentação. Como é que eu vou me alegrar quando estou passando por luta? Tem lógica? Não. Mas quando a gente se torna alguém maduro, quando a gente amadurece, a gente começa a se alegrar na hora das provas. A prova não nos para mais. Amém? Pelo contrário, a prova que a gente vence faz da gente, faz de nós, faz de mim ser alguém imparável. A graça de Deus é imparável, nada para a graça divina. Se fosse abrir aqui para cada um contar como foi a sua conversão, cada um ia contar, uma experiência. Eu estava lá no pecado, eu estava no vício ainda, eu estava na depressão, eu estava tomava umas cachaças ainda, enfim, cada um ia contar uma experiência, Talvez alguém ia dizer, meu casamento estava por um fio e eu encontrei Jesus e foi a solução, Cada um ia contar uma experiência. E a graça de Deus alcançou cada um de nós. Amém? A graça de Deus não foi parada por tamanho de pecado, por circunstância, não, pelo contrário. A graça de Deus, ela é imparável. E Deus quer fazer de mim e de você imparáveis. Amém? Nós não podemos parar por causa de uma prova. Eu estou aborrecido com Deus, Deus não me abençoou, não vou orar hoje. Não! Eu não vou na igreja hoje. Não! Nós temos que ser imparáveis. Amém? Nem a morte nos para, sabia? Porque a gente vai para o céu. E vamos adorar a Deus eternamente. Aleluias. Amém? Já eu penso que pode nos parar. Não pode, não. A gente não para mais. Amém? Mas enquanto a gente está aqui nessa terra, nós temos que ser alguém que tem essa determinação. Eu sou imparável. Eu vou buscar solução, vou buscar uma saída. Por isso o Tiago está dizendo aqui, verso 3. Sabendo que a prova da vossa fé, ela desenvolve o quê? A perseverança. Para aquele que deseja ser imparável, para aquele que deseja ser alguém que vence, ele precisa ser perseverante. E o versículo 4 vai nos ensinar que a perseverança, ela tem que ter continuidade. Olha o que ele diz. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos,
não tendo falta de coisa nenhuma. A perseverança deve terminar a sua obra. Cada um aqui, Deus está trabalhando em uma obra. Deus está trabalhando em mim, né? Me ensinando a ser perseverante para que a obra da perseverança na minha vida seja completa. No Leandro, no Luan, no seu Alcebis, na pastora Idaíra, a pastora Salete, o pastor Neuci, Kleber, né? Cada um de nós. Deus, através do Espírito Santo e da palavra de Deus, Ele está trabalhando a obra que Ele tem para cada um de nós. Amém? E ela tem que ser completa. Ela tem que ser para que eu e você sejamos alguém maduro e completo. Duas coisas importantes, né? Não adianta a gente ser maduro, mas não ser completo. Já viram uma pessoa que tem um defeito físico? Eu já vi um adulto, vários adultos, mas que não eram completos. Havia uma deficiência física, uma deficiência mental, né? Não era alguém completo. Era maduro, cronologicamente, de idade, mas não era alguém completo. Não é? Já vi pessoas que perderam partes de membros, pernas, né? Tinham que andar de cadeira de roda. Eram maduros, mas circunstâncias da vida amputaram, tiveram que amputar, cortar e tornar aquela pessoa incompleta. Não é? Ela pode ser alguém imparável, mesmo faltando algo, ela não para. É alguém que aprendeu, que foi à frente. Mas Deus quer que eu e você, espiritualmente, sejamos alguém maduros e completos. Amém? Fisicamente pode acontecer circunstâncias, uma doença, um acidente, enfim. Mas espiritualmente, a gente não pode permitir que nada seja amputado da nossa vida. Amém? Eu e você, espiritualmente, devemos ser alguém completos e maduros. A vida pode tirar uma perna nossa, um braço, um olho. Mas espiritualmente nós temos que ser alguém completo e maduro. Que caminha espiritualmente. Que enxerga espiritualmente. Que ouve bem espiritualmente. Que entende bem. Não tem nenhuma anomalia no seu entendimento espiritual. Tem muito crente que tem anomalias na sua vida espiritual. São crentes que não são maduros. Por isso que tem tanta heresia aí afora, né? Tem tanto absurdo aí afora, né? Tem tanto absurdo aí que é ensinado no meio religioso. São anomalias, fazendo as pessoas não viverem na sua totalidade uma vida com Deus, né? E nem nessa vida. Tá entendendo? Mas Deus, Ele está trabalhando em nós para sermos maduros e completos. Mas já tenho ensinado há muitos anos que tudo que a Bíblia nos ensina, se ela faz menção de algo, é porque ela tem um propósito de nos ensinar algo. Amém? Cada palavra, cada versículo, se foi mencionado, porque Deus quer ensinar algo. E quando Tiago fala aqui 2, 3 vezes sobre perseverança, é porque tem um propósito aqui. E a palavra perseverança utilizada por ele aqui no grego significa, ela se chama assim, upomone. Diga para quem está perto de você, perseverança no grego é upomone. Amém? Perseverança no grego é upomone, que significa estabilidade, constância, tolerância. No Novo Testamento se refere à pessoa que não se desvia do seu propósito, de sua lealdade, à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Pacientemente, firmemente, paciente, que espera por alguém ou algo, lealmente, que persiste com paciência, constância e perseverança. Olha o significado da palavra perseverança, né? Quem aqui tem cachorro em casa? Quem tem cachorro? Eu tenho. Já ouviram falar que o cachorro é o melhor amigo do homem? Já ouviu falar essa expressão?
Desde criança sempre tivemos cachorro em casa, né? Depois de casado também, né? Sempre gostamos de ter um bichinho de estimação. E pode ver, lá em casa sou eu que disciplino a nossa cadelinha, né? Eu disciplino ela, para não ir para a rua, para não entrar dentro de casa, para não atacar as pessoas. E ela vem, quando eu chego em casa, ou de manhã, ou eu chego dos meus afazeres, ela vem me cheirar, me lamber, pula no meu colo, né? E eu bato nela, que precisa, senão não aprende, né? Não machuco, eu disciplino. E ela vem lá fazer que eu faça carinho, vem me lamber, pula no meu colo, né? E o cachorro é assim, né? Ele gosta do seu dono, porque ele alimenta ele, dá comida. Quem é que mais dá comida? Depois da minha sogra lá sou eu. Dou ração, dou comida, brinco com ela, faço um carinho. Mas se precisar disciplinar, eu disciplino, né? E hoje Deus sabe ministrar no meu coração. E ela ali, eu, né, meditando, e ela nos meus pés. E eu xingava, ela ia, e eu dizia, pode vir, e ela vinha. Ela é perseverante, ela quer estar perto, ela quer estar ali. Aí eu me lembro de uma história, não sei da veracidade dela, que meu falecido pai contou do cachorro do pai dele, que se chamava Perigo. Tinha o Perigo, que o falecido avô teve que dar a ele, né? Mas toda vez que meu avô voltava, ele gostava de beber, né? O Perigo estava sempre com ele. Não o perigo malvado, o perigo cachorro, né? O cachorro estava sempre ali com ele, acompanhava ele, né? Quando ele saía, que voltava, o cachorro ficava esperando ele chegar no portão, depois ele ia para dentro, né? É o sinônimo de perseverança que Tiago estava falando, como aquele que espera com lealdade, né? Trazendo para o nosso contexto de hoje, trazendo para a nossa vida de hoje, amados. Como disse Tiago aqui, né? Pegando no texto do que ele queria dizer no grego, né? Upomone, que é estabilidade, constância, tolerância, né? O crente tem que ser estável, não pode ser instável. O crente tem que ser constante. E o crente tem que ser tolerante, né? Eu lembro quando o Isaac era pequenininho, achamos que ele era intolerante ao leite, à lactose, né? E na época a gente teve que comprar caixa, uma caixa custava R$100 naquela época, 10 anos atrás, né? Porque a gente achou que ele era intolerante à lactose, né? Então, o crente tem que ser tolerante às lutas, à adversidade, né? A gente brinca, o crente não pode ser Nutella. Essa geração de hoje é Nutella, né? É tudo ai, né? Qualquer coisinha já não quer orar, já não quer ir na igreja, já não sei o quê. Não, queridos. Nós temos que ser instável, constante, tolerante, conforme o texto bíblico. Quando eu converti, meus pais não tinham carro e nós tínhamos que pegar 2 ônibus para ir para a igreja. Mas quando eu converti de verdade, já estava vindo à igreja, mas quando eu me converti de verdade, eu não perdi um culto. Eu não chegava atrasado no culto. Quando eu não tinha dinheiro para ir no culto, eu ia a pé. Trabalhava de dia, estudava de noite, pagava meus estudos, ajudava em casa. A geração de hoje não sabe o que é ajudar em casa, né? Ganha até o dia que casa, né? E quer ganhar a festa de casamento ainda, quer ganhar tudo, enxoval, tudinho, né? Eu não faltava um culto. Frio, chuva, né? E nós vemos hoje uma geração que se não tem carona, se ninguém busca em casa, não vem para a igreja. Uma geração tão frágil na sua fé, tão frágil na sua constância com Cristo. Uma geração tão vulnerável aos ataques do inimigo.
Mas eu entendo hoje que eu vejo os meus pais, vejo, né, os pastores que vieram já na frente, na caminhada com Cristo, né, que foram os pioneiros. Nós éramos os pioneiros na fé, abrindo caminho no meio do brejo espiritual, podemos dizer, né, para essa geração ter a facilidade da tecnologia. Naquele tempo era aqueles bolachão. Aqui é o bolachão? Disco de vinil. Luan não pegou o disco de vinil, Luan? Não conheceu? Já a geração do CD, né? Também não pegou o CD? CD tu pegou. Agora é Spotify, pendrive, né? E a facilidade de hoje. Eu não sou tão velho, mas eu peguei o tempo do telegrama. Mandar um telegrama pra alguém. Só tinha telefone quem tinha um pouquinho mais de condição, né? E uma geração hoje que tem tudo para ser cheio do Espírito Santo, para ser uma geração forte em sua vida cristã. Mas a tentação de hoje é igual, o mesmo nível. Na minha época também era igual. Na época dos nossos pais, era igual a tentação também. Não tinha facilidade, mas também o pecado era igual. O nível de pecado. Estão entendendo? Assim como multiplicou a facilidade, claro que multiplicou o pecado. Né? A gente que é mais antigo se assusta. Meu Deus, como tá terrível, né? A gente vê no mercado, tomei um susto, 2 rapazes maior que eu, entrando no mercado. Quando eu tomei um susto, eu olhei e se deram as mãos, entrelaçaram os dedos e saíram caminhando. Rapaz, quase que eu voei para cima do pescoço deles e botar a mão na cabeça. Sai, demônio! Mas a gente não pode fazer isso. Eu fiquei estarrecido. É algo normal. É algo que é comum já. As pessoas têm aceitado o pecado como normal. Aquilo que antes era errado, hoje não é mais errado. Aquilo que antes era feio, hoje não é mais feio. O certo de antes é errado hoje. O bonito de antes é feio hoje. Né? Aquilo que era repugnante hoje é aceitável. Não é? Então, amados, nós precisamos perseverar para que a obra na nossa vida seja madura e completa, né? Então, eu vi 4 áreas que a gente precisa desenvolver perseverança. Efésios 6:18. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Efésios 6, 18. Nós precisamos ser perseverantes na oração. Primeira área que precisamos desenvolver, perseverança. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha só. Uma das áreas da vida onde somos mais tentados a afrouxar as mãos é na oração. Devido às muitas lutas, correria, estresse e frustrações, acabamos negligenciando essa importante área do nosso relacionamento com Deus, que tem o poder de mudar completamente nossas vidas e a situação ao nosso redor. Aqui em Efésios 6:18, as Escrituras nos estimulam a orar em todas as ocasiões, ou seja, quando as coisas vão muito mal, devemos orar. Quando elas estiverem igualmente muito bem, devemos continuar orando.
E o texto prossegue dizendo que essa atitude deve fazer parte da nossa mentalidade diária para toda a vida. Portanto, ao invés de entrar em desespero ou se sentir sozinho, ore. Amém? Coloque suas emoções e pensamentos e todo o seu ser diante do Senhor Deus, pois Ele com certeza ministrará a segurança e a paz que você precisa para enfrentar as batalhas da vida. Então, precisamos ser perseverantes na oração. A oração, queridos, é fundamental, né? O apóstolo Paulo fala aqui aos Efésios, né? Segunda área que nós precisamos de perseverança é perseverança na fé. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Olha o que o escritor aos Hebreus nos fala. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então aqui o escritor aos Hebreus está falando que há uma nuvem de testemunhas que está ali a nos contemplar. Quem são eles? Os homens e mulheres de fé que já foram antes de nós. São os heróis da fé. E eles estão a contemplar eu e você, a trilhar nossa carreira de fé. Todos os dias muitas pessoas observam nossas vidas, de maneira intencional ou não. E elas querem saber quais os resultados das nossas escolhas, no que acreditamos, o que fazemos, se prosperamos ou não, se somos fortes ou não, se inspiramos confiança, se devemos ser seguidos, enfim. Tudo isso acontece sem que a maioria de nós perceba. Olha só, a maioria de nós nem faz ideia, mas há uma multidão olhando para mim e para você, olhando a nossa atitude. Quero só ver esse crente agora, a luta caiu para cima dele. Ih, o pau fechou. Quero ver como é que ele vai reagir. Vai murmurar, vai praguejar ou vai ficar firme? Há uma multidão te observando para ver o nosso comportamento. E agora ele peca. Ele é tão santinho, agora vai pecar. Agora vai murmurar, vai botar a vaca vai pro brejo. Será? Será que vamos dar um gostinho para aqueles que torcem por nós, contra nós, falarem mal? Diante de uma provação a gente vai praguejar, murmurar. Olha Jó. Olha Jó. Homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Ninguém sabia o contexto espiritual lá. Estava olhando o contexto natural. Jó era correto, não tinha o que falar dele. E uma desgraceira atrás da outra, morreram os filhos, tudo numa vez só. Tudo reunido na casa do irmão mais velho. Veio um temporal, desabou o telhado e pá! Todos morreram de uma vez só. Outra notícia. Veio um bando de saqueadores e roubaram todos os animais. Gado, ovelha, tudo. Camelo, tudo. E veio uma terceira notícia. Caiu uma tempestade também e arruinou todas as plantações. Sem nenhum filho, sem nenhum animal, sem nenhuma colheita. Qual a atitude de Jó, você lembra? Qual foi a atitude dele? Jó se prostrou e adorou. Ele não praguejou, não murmurou contra Deus, se prostrou e adorou. Ele que não conhecia Tiago 1 ainda, para se alegrar diante das provações. Mas o diabo ficou endiabrado, não se alegrou de ver ele adorando a Deus com toda aquela prova, gente.
Foi na presença de Deus, ninguém estava vendo o mundo espiritual. Eu e você, que temos o privilégio de saber o contexto por trás dos bastidores. Às vezes a gente olha para um crente, meu Deus, isso aí tá debaixo de maldição. Do jeito que tá sofrendo. A gente não sabe, queridos. Qual o propósito de Deus na vida dele, na vida dela. O que tá passando, por que Deus está permitindo toda aquela luta, a gente não sabe. E muitas vezes nem eu e você sabemos. Mas hoje Deus está trazendo uma clareza para nós. Que é Ele querendo gerar o quê? Perseverança em nós. Para que a obra que Ele tem na nossa vida seja madura e completa. Para lá na frente você ser referência para muitas pessoas. Muitas. O tempo de prova vai acabar, não dura para sempre. Não dura. O Isaac tinha uma prova hoje para fazer de matemática. E desde semana passada era só o que falava lá em casa. A prova de matemática, né? E a mãe e o futuro da avó, né? Fazendo tabuada com ele, né? E perguntando isso e aquilo, né? Aí hoje ele ligou e já fez a primeira coisa foi perguntar as tabuadas pro Isaac, né? Aquela tensão, como é que vai ser a prova? Se preparar para a prova, né? Depois da prova, aliviou. Esse pai, mãe, foi barbadinha, foi muito fácil a prova. Por quê? Porque ele foi preparado para a prova. Amém? É impossível fugir das provas, queridos. Porque elas fazem parte da vida da gente. O que fazer então? Se preparar para elas, encarar as provas de cabeça erguida. E saber que a prova não dura para sempre. A prova não dura. Ela tem um fim. Amém? A prova que você está passando, meu irmão, minha irmã, tem dia para acabar, tem hora para acabar. Então não desista. Erga a cabeça. Erga os teus olhos, não para os montes, mas para o Senhor, que fez o céu e a terra. Pois é dele que vem o nosso socorro. É do Senhor que vem o nosso socorro. Amém? Glória a Deus. Então, pensando nisso, o escritor aos Hebreus, ele diz que estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Por isso devemos perseverar na fé e nos livrar de tudo que possa nos atrapalhar ou impedir a nossa submissão a Jesus. Para viver o bom propósito de Deus para nossas vidas, precisamos perseverar na jornada que Jesus preparou individualmente para cada um de nós. O que o escritor falou? Corramos de qualquer jeito? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Para você, há uma carreira. Para ele é uma carreira, para ela é uma carreira, para ele lá é outra carreira. Cada um tem que correr a carreira que Deus lhe propôs para correr. Talvez o seu casamento é a sua carreira. Talvez lá no seu trabalho é a sua carreira. Se você for bem, ou você é promovido lá, ou Deus te tira de lá para algo melhor. Tá entendendo? Talvez a sua carreira é um familiar que você tem que cuidar até ele partir. É a sua carreira. Talvez é o chamado ministerial, que é um outro desafio. Quem tem um chamado ministerial, não adianta, você pode, que nem Jonas, pode querer ir para Tarsis, mas o propósito era Nínive. Pode fazer o que quiser, pode se esconder onde você quiser. Não adianta fugir do chamado. Não tem como. Tudo vai se fechar, o tempo vai se fechar, até que você cumpra o chamado que Deus tem para a tua vida. Tá entendendo? Mas a cada um há uma carreira proposta. E a gente deve o quê? Correr com perseverança. Por quê? Porque vai ter obstáculos, vai ter desafios, vai ter momentos que vai querer fazer a gente parar, vai ter momentos que vai querer fazer a gente desistir, vai ter momentos que vai querer fazer a gente olhar para trás e dizer, puxa, olha tudo que eu abri mão, tudo que eu renunciei. Mas eu preciso correr com perseverança a carreira que me está proposta. Desembaraçando de todo peso. Peso não é pecado. Porque ele fala ali, bota de novo, Cauã. Desembaraçando de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia.
Quais são os pesos que você tem que eliminar da tua vida? Portanto, nós também temos, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço, em algumas traduções fala de peso, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então vamos pegar essa versão aqui. Quais são os embaraços? Sabe o que é um embaraço? É aquela montoeira de coisa que está embaraçada, que você não consegue correr, não consegue soltar dos pés. Quais são os embaraços que estão atrapalhando a tua vida? É a televisão? É a novela? É a série da Netflix? Quais são os embaraços? Para Abraão, Deus disse: sai da tua terra e da tua parentela, vírgula, e da casa do teu pai, vírgula. O embaraço na vida de Abraão era a terra dele e a casa do pai dele. Sai da casa do teu pai e vai para a terra, para o lugar que eu te mostrarei. O pai da fé. Por que a casa do pai? Porque o pai era um incrédulo. O pai era um homem amargo. O pai ficou na terra em que o filho morreu. Um dos filhos, eram 3. Um morreu. Ele parou ali. Parou tudo ali. Os sonhos, parou tudo ali. E ficou ali. Terminou de criar os filhos ali. O sobrinho, Ló, era filho desse rapaz que morreu. Foi criado como filho pelo pai de Abraão, pelo próprio Abraão. Era para ele ter ido para Canaã, está lá no texto. Era para ter ido para Canaã, ele ficou ali em Ur dos Caldeus. Ficou ali. Era para ir. E Deus disse: sai da tua terra, onde foi criado, onde todo mundo te conhece, sabe teus defeitos, sabe tuas falhas. Esse aí era o que, andava lá no meio do mato, lá, aprontando. Quer vir pregar aqui? Quer vir dar testemunho aqui? Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai daquelas amizades que só te puxa para baixo. E vai. Anda. Vai. Quando Jesus estava dando as palavras finais para os discípulos depois da cruz, o que ele disse? Ide e fazei discípulos. Novamente o imperativo: vai, movimento. Deus não é um Deus de ficar acomodado, parado. Às vezes as lutas fazem a gente ficar acomodado e parado. Faz alguma coisa. Acorda mais cedo, vai orar. Vai profetizar sobre o teu dia. Vai fazer alguma coisa. Faz algo, te movimenta. Profetiza no teu trabalho. Não fica parado, já fiz meu serviço. Não, já terminou o serviço, vai fazer outra coisa. Te movimenta lá, vai fazer algo a mais, surpreende. Tá entendendo? É autônomo, faz algo diferente, surpreende. Tá entendendo? E Deus vai honrar. Amém? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, nos desvencilhando do embaraço e do pecado. Embaraço ou peso, conforme a tradução de cada um aí, não é o pecado ainda. São coisas que nos levam ao pecado. Tá entendendo? Quando a gente se reúne com um parente, qual é a primeira coisa? Tu sabia que fulano... Não é? Tu sabia do teu primo lá? Do teu tio, da tua tia? Não se tem um assunto. Eu estou estudando, estou com esse projeto, eu vou terminar minha faculdade. Não se tem projetos. Normalmente com parente é falado de parente. Por quê? Porque quer contar notícia, quer falar, né? É normal. Por isso que Deus disse para Abraão: sai desse círculo. Eu quero te levar para um outro círculo, um outro nível. Amém? Confrontei, né? Mexi? Mas a gente precisa avançar, né? A gente precisa ir. É desconfortável? É. É ruim? É. Mas é bom. Porque nos força a crescer,
nos força a melhorar, né? Às vezes Deus tira a gente de uma condição, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí quando vê, Deus muda tudo e pá, é muito melhor do que eu imaginava. Eu posso não estar ganhando tanto, mas eu estou com a minha família, vejo meus filhos, estou na igreja mais seguido, enfim, Deus mudou. Na hora a gente não entendeu. Tá me entendendo? O trabalhar de Deus, o operar de Deus. Deus estava tirando Abraão daquela condição. Foi difícil para ele. Chegou uma hora que ele parou e disse: olha, libera teu sobrinho, Abraão. Aí chamou o sobrinho: Ló, escolhe os carvalhais de Manre ou as campinas verdejantes de Sodoma. Eu quero as campinas verdejantes. Tá bom, tu vai para lá, eu vou para lá. O sobrinho foi e ele ficou olhando. Aí Deus veio e falou com ele: Abraão, levanta tua cabeça. Abraão estava assim, pensando na vida, triste. Agora eu deixei ele escolher, e agora me sobrou uma terra seca, cheia de carvalho. Deus chegou para ele. Leia Gênesis. Abraão, ergue os teus olhos e anda. Aonde tu caminhar e pisar, eu vou te dar por herança. Aonde tu caminhar e pisar, eu vou te dar por herança. E eu lembrei dessa palavra quando eu estava lá em Israel. E cada vez que eu descia do ônibus, eu pisava e lembrava: Senhor, o Senhor profetizou Abraão, também estou crendo. Também estou crendo. E um dia nós viajamos daqui lá para Goiás de carro. Aí fomos a Brasília, fomos a Minas, São Paulo, vários lugares. E eu botei meus pés no pneu do carro. Senhor, é profético. Quando esse pneu pisar, é como se fosse eu pisando. Deus me deu parceiros em Minas, em Goiás, Santa Catarina, vários lugares. Deus abriu portas aí. Então, são atos proféticos que Deus às vezes quer te elevar a um outro patamar. Deus quer te elevar a um outro nível. Amém? Aí Abraão então andou. E onde ele pisou é terra pertencente a Abraão. Tem dias que nós temos trabalhado com os homens, né? Que Abraão tinha 318 soldados ao dispor dele para o que ele precisasse. E um dia ele precisou, que a Bíblia registrou, para salvar 2 cidades contra 3 reis. 318 soldados que ele treinou e criou na casa dele. Venceu 3 reis. Olha que coisa tremenda, né? Um homem que ouviu a voz de Deus e teve a coragem de dizer: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Tinha 318 soldados habilitados, treinados, capacitados para lutar por ele. Tá entendendo? Quando nós temos a coragem de romper com o embaraço, com o pecado, a gente é perseverante. A bênção vem. Amém? Quais são os embaraços na tua vida? Uma mágoa? Um ressentimento? Quais são os embaraços? E o Espírito Santo vai te mostrar. E remova esses embaraços. É coisa lá de trás que tu ainda não resolveu. Ainda está pegado lá atrás, no passado. É hora de eliminar a tua vida. O pecado está ali. Tenazmente, todo dia ele está ali. Uma hora tu cai no embaraço, o pecado te pega. Elimina os embaraços para você avançar. Amém? E uma quarta área que a gente precisa desenvolver. Aliás, uma terceira área, né? Apocalipse 3:10.